Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respeitados irmãos, hoje preferimos comentar um pouco a respeito dos programas passados numa das televisões onde o Sheikh Nur fez parte. E infelizmente existem comentários, ou seja, vemos comentários por aí a tentarem denegrir a imagem do Sheikh Nur Mecupa e a imagem do Islã. Por isso que preferimos desta vez tentar dar um pouco de comentário a respeito do que aconteceu. Primeiro vamos começar mesmo com a questão de Jesus ser gay. Muita gente não percebeu, não compreendeu o porquê de Sheikh Nur ter agido daquele jeito, ter dito aquilo que ele disse. Na verdade, o ambiente em que Sheikh Nur se encontrava não era um ambiente propício, pois as provocações vinham de todos os lados, queira do lado dos apresentadores, assim como do lado dos comentaristas ou comentadores ou convidados, neste caso, os ditos pastores. Portanto, o Sheikh Nur já não tinha nenhuma outra saída senão ter que responder também ofensa por ofensa, razão pela qual que o programa chegou a ter aquele nível, não é, preocupante. Isto é, não conseguimos ter ensinamentos, não conseguimos aprender quase nada naquele programa. E vamos atentamente escutar estes pronunciamentos do apresentador. Sheikh Nur, ok, muito obrigado. Sheikh Nur, rolam histórias que o profeta Mohammed, ele matou pessoas, ele até por acaso tinha uma espada e ele era um guerreiro, era um soldado, porventura era um soldado, matava pessoas e por sinal ele se envolveu sexualmente com uma menor de idade, com uma criança, entre aspas. Considera um indivíduo como Maomé o profeta? Deixa, então seja educado. Portanto, aqui vocês podem ver que o apresentador, o moderador, faz uma pergunta provocativa e sem ele passar a palavra para aquele que é o convidado, neste caso o pastor, pois o apresentador ainda estava a conversar, estava a falar, direcionava-se ao Sheikh Nur e o convidado, neste caso o dito pastor, arrancou a palavra ao moderador e acrescentou algo que o moderador não disse. Ele disse o seguinte, que eu estou para retificar a pergunta dele. Acompanhe. O microfone, tem que falar no microfone. Pega o microfone. Pega o microfone. Você não está dizendo. Não assim. Para mim. Não assim. Deixa, quero retificar a questão você dele. Quer o microfone, pega. Estou a retificar Okay. a questão dele. Okay. Ele não violou a menina. Ele viveu com a menina. Maritalmente. Maritalmente, Okay. dizendo que está a esperar até crescer enquanto lhe pica. Ok. Certo. Portanto, aqui nós vemos que o ambiente já estava conturbado, pois o Sheikh Nur, ou seja, o moderador, ele diz que o profeta Muhammad envolveu-se sexualmente com uma criança, era um guerreiro, tinha espada, matava pessoas, não colocou aqui a palavra violação. Mas quando este dito pastor leva a palavra ou arranca a palavra ao moderador, ele acrescenta dizendo que eu quero retificar assim, o profeta não violou, mas sim viveu maritalmente com a menina, dizendo que está à espera dela crescer enquanto lhe pica. Isto, vocês podem notar que foi uma ofensa muito grande para a figura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo se fosse a mim, não teria que, ou seja, não poderia me segurar. Porque já que ofende ao profeta e num programa como aquele, onde a situação fica de facto muito tensa, você acaba explodindo de qualquer maneira. Portanto, vamos ainda terminar a pergunta do moderador, ou seja, do apresentador. Sheikh Nur, ok, muito obrigado. Sheikh Nur, rolam histórias que o profeta Mohammed, Jesus... Ok. A minha pergunta é... Deixa, venha. Tudo bem. Entrega o microfone. Tudo bem. A minha pergunta é... Ele está comigo. Um homem de Deus... Fica Ok, tranquilo. tudo bem. Um homem de Deus com essas características todas, Exatamente. com essas ações todas, Exatamente. considera-se um homem verdadeiro? Exatamente. Se você, por exemplo, Ok. se você falar... Então, aqui vocês podem perceber, o moderador diz que com estas características todas, considera-se um homem verdadeiro, um homem de Deus com estas características todas. Isto é, o profeta Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como tinha espada e envolveu-se sexualmente com uma menina, não é? Casou-se, nesse caso, com uma menina, considera-se este homem como um verdadeiro homem de Deus. Moderador, não sei qual é o seu nome,
assim como aqueles que ficaram com alguma pulga por detrás da orelha, devo dizer assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de forma muito resumida, ele não só foi profeta e mensageiro. O profeta Muhammad foi um estadista. Estamos a falar de um presidente de uma nação. E como todos vocês sabem que uma nação possui ministérios. Ministério da Defesa, Ministério das Finanças e por aí vai. E o profeta Muhammad, sendo um estadista, eu até diria que foi um favor ele ter só uma espada. Ele deveria ter espadas. Deveria ter, sublinhe, deveria ter espadas. Porque ele é comandante-chefe. O profeta Muhammad foi um comandante-chefe. Se nós hoje formos para a Ponta Vermelha, não iremos encontrar só uma arma. Não, iremos encontrar tantas armas. É o exemplo que eu estou a dar. Porque estamos na casa do chefe de Estado. Portanto, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, para que serve o Ministério da Defesa? O Ministério da Defesa não serve para matar pessoas. O Ministério da Defesa serve sim para defender a soberania da sua nação, para defender a sua nação. Portanto, se o profeta Muhammad possuía militares, era mesmo para defesa e não para matar. Se o profeta Muhammad possuía espada, era para sua defesa e não para matar as pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha uma espada, conforme disse o moderador, o apresentador, uma espada, isto foi, digamos, como eu disse, do menos, ou de menos. Ele devia ter várias espadas, porque era para sua autodefesa. Agora, se considera este homem não ser homem de Deus, veja o que Jesus também teve, ou mandou comprar. Vou aqui citar o Lucas 22, versículo 36 a 38. Diz assim, 36, disse-lhes, pois, mas agora aquele que tiver bolsa tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, escute, é Jesus quem está a dizer, o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. 38. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Sabe, eu quero que vocês percebam esta parte. Quando Jesus bíblico percebe que já estou agora em perigo, serei perseguido, o que ele disse? Ele ordenou aos seus discípulos para que vendessem o que eles tinham e comprassem espada. Aquela espada, sabe, era para o quê? Era para autodefesa. Era para autodefesa. Vamos, Lucas 22, versículo 49, 51. Diz assim, e vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada. Olha, os que estavam com ele, neste caso os discípulos, viram que a multidão de inimigos veio e lançaram esta pergunta, porque eles já tinham as suas espadas. E devo dizer que essas 2 espadas talvez nem eram suficientes. Talvez o Jesus bíblico confiava já nos milagres, porque trouxeram 2 espadas, ele disse, basta, vai dar para a gente se defender com elas. Portanto, quando a multidão chega, quando os inimigos chegam, um dos que estava com Jesus pergunta, e vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos com a espada? Feriremos a espada? Isto é, podemos começar a fazer trabalhar agora a espada, nesse caso, cortarmos esse pessoal? 50 diz, e um deles serviu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Ali mesmo, está a perguntar, Jesus antes de responder, já estão a tirar a espada e cortou a orelha. Ué, né? Cortou a quem? Cortou aos inimigos. Mas o Jesus viu que aqui a situação não é das boas. Porque os inimigos são muitos e nós só temos 2 espadas. Não, o que temos que fazer aqui é render. Eu tenho que render. Fez o quê? O que ele fez foi, e respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Jesus disse, não, chega, não vale a pena. E pegou a orelha e
fez voltar no seu lugar. Sabe, através deste episódio, ou a partir deste episódio, você deve perceber que mesmo Jesus teve espada, tinha espadas para poder se defender, não para andar a matar as pessoas. E aqui a Bíblia até diz que um dos que estava com Jesus cortou a orelha. Agora, você tem como mostrar quantas pessoas o profeta Muhammad matou com a sua espada? Mencione uma só pessoa. E um verso do Corão que diz: o profeta Muhammad, através da sua espada, matou fulano X ou matou uma pessoa. Mostre, não existe. Por quê? Era uma defesa.